Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é a pastora Vera Lúcia. E louvo a Deus por essa oportunidade de novamente conversar com os irmãos sobre a palavra de Deus, neste projeto maravilhoso, leitura bíblica diária. Que bênção, né, irmãos? O tanto que nós somos presenteados diariamente com tantos projetos, né? Que os nossos pastores, de maneira louvável, né, para a honra e glória do nome do Senhor, pensam em nos ensinar a palavra como ela é. Dentre os vários projetos está este que nós estamos conversando agora. E nós vimos, irmãos, durante alguns dias, lá em 1 Samuel, a história do primeiro rei de Israel, né, irmãos? Vimos o quanto aquele rei deu trabalho para Davi, né? Para Samuel, depois passou a dar trabalho, digamos assim, entre aspas, até para Deus, porque não era obediente. E Deus, então, sempre dando oportunidades, mas ele falhava de novo e tal. Chegou um momento em que Deus resolveu tirá-lo mesmo. O Espírito de Deus se retirou dele, aquela capacidade de liderar foi embora e ele passou então a invejar o próximo rei de Israel, que é Davi, né, irmãos? A quem nós daremos uma atenção especial agora em 2 Samuel. Vai ser dirigido mais para Davi, né? Porque tá certo que Davi entrou muito na história de 1 Samuel ali, paralelo à história de Saul, porque ele foi vítima, né? Que sofrimento aquele homem passou nas mãos daquele rei perturbado, invejoso, né? Que quantas vezes tentou matá-lo. As próprias mãos foram 2 vezes lançando a espada, mas o Senhor guardou o Davi porque Deus tinha um plano maior para a vida daquele homem, aquele pastor, daquele homem de Deus, pastor de ovelhas, que mais à frente seria pastor de todo Israel, né, irmãos? Rebanho de Deus. Então, olha só. E aquele homem, então, né, malvado, tentou matá-lo por 2 vezes. Depois, tentando encravar a lança nele, né? Depois colocou ele em risco, em frente de batalhas, para ver se morria, e depois usou as próprias filhas como moeda de troca, colocando também a vida dele em risco. Tanto que, para que Davi se casasse com Mical, aquela que o amava muito, ele teve que... A proposta de Saul foi que ele pagasse com 100 prepúcios de filisteus, olha só, botando a vida daquele homem de Deus em perigo. Matar 100 filisteus, que tarefa, mas Deus deu êxito para ele e ele matou, foram 200. Ele chegou, foi com o dobro daquilo que foi pedido. E então ele sempre na direção de Deus, né, irmãos? Mesmo perseguido nas cavernas, nas florestas, fugitivo por todos os lugares, Deus foi trabalhando na vida dele. Quantas vezes ele foi benevolente com as pessoas que ele encontrava no caminho. A gente vê que os homens de Davi foram pessoas descontentes que ele encontrou lá na caverna de Adulão. E como vimos nos áudios anteriores, ele deu-lhes uma vida mais digna, porque eles estavam desgostosos, descontentes, endividados. Mais tarde foram seus homens, seus guerreiros, né, irmãos? E Davi foi seguido, mesmo com tanta luta, com tanta ameaça, Deus foi dando graça para ele. Irmãos, mas quando a gente chega mais à frente, a gente vê Davi meio que desanimado, sabe, irmãos? Parece que as forças dele estão sendo minadas. Parece que as lutas vão assim mexendo com a fé da pessoa. Ele começou assim meio que esmorecer. Vocês se lembram quando ele foi na luta ali em defesa de Keila?
A gente viu que ele perguntou para Deus, por 2 vezes ele perguntou para Deus. Mas agora, irmãos, ele, lá no capítulo 27, ele comete equívocos. Ele começa a fazer as coisas à sua maneira, quando é no capítulo 27, só para a gente recordar um pouquinho, irmãos, para a gente se situar na história que vai começar agora sobre a vida dele. Então, lá no capítulo 27, versículo do 1 ao 4, diz assim, diz que um dia, ele diz assim, que um dia serei morto por Saul, é melhor eu fugir para a terra dos filisteus. E aí o que aconteceu? Ele foi juntamente com aqueles homens, no capítulo 27 a gente vê toda a história, que ele foi com aqueles soldados, com as suas mulheres, a família dos soldados, para uma região, né, para Gate, que era uma das principais cidades da Filístia, né? E os filisteus, gente, não tinham muito, assim, digamos assim, tinha para oferecer, entre aspas, porque Aquis é interesseiro, né? Claro que quis dar abrigo, dar asilo para Davi, porque ele tinha interesse que Davi se tornasse, digamos que lutasse, digamos que até contra os irmãos israelitas. Ele achava que Davi ia ficar do lado dele e tal, estava interessado mesmo, muito interesseiro. Ganharia um guerreiro, né, irmãos? Só que de lá ele foi, Davi pediu para ir para Ziclag, né? Ele pediu para não ficar ali em Gate, ele não se sentia, digamos assim, que digno, né? Porque era uma cidade muito importante. E ele sentiu assim que ele tinha que ficar houve assim, digamos que uma vontade de Davi não estar tão próximo. Mas aí foi para Ziclag. Claro que Ziclag também era dominado pelos filisteus. E o que acontece, gente? A gente fica pensando, um homem de Deus que sempre pediu a direção de Deus para fazer tudo. Tanto quanto chega um momento, né, em que ele resolve fazer as coisas à sua maneira, colocando em risco pessoas. Irmãos, os filisteus não eram só uma ameaça militar, eles eram também uma ameaça espiritual. Por fora eles aparentavam ser pessoas nada mal, tinham suas raízes de cultura grega, eram sofisticados, atraentes, só que eles eram idólatras, eles tinham práticas horríveis, abomináveis ao Senhor. O paganismo era prática deles. Então, gente, esse período realmente Davi falhou muito, porque ele não pediu a direção de Deus. Isso causou muito problema para ele, porque foi lá em Ziclag, né, que o seu povo, né, diante de uma maldade dos amalequitas, muitos dos seus foram levados cativos, suas coisas tomadas, seus bens, casas destruídas, né, naquele local. Isso causou tristeza, que quando Davi voltou para Ziclag, juntamente com seu exército, né, juntamente com seus homens, vinham de batalhas. Quando eles retornaram, não acharam mais suas mulheres, seus filhos, acharam tudo queimado. Gente, que situação ali, causou tanta tristeza em Davi, tanta tristeza, porque ele vê toda aquela situação. Gente, naquela situação difícil, Davi não teve força nem mesmo para compor seus salmos. Como é que ele ia compor salmos? Que nem diz lá no Salmo 137, quando mais à frente, quando o povo estava no cativeiro babilônico, que diziam assim, como é que nós vamos cantar em terra inimiga, no Salmo 137, versículo 4. Então Davi estava numa situação muito difícil de se sentir responsável por tanta derrota, porque não pediu direção a Deus. Irmãos, mas Deus é infinito em misericórdia. Glórias ao Senhor, porque mais à frente, lá no capítulo
no capítulo 30, versículo 6, ele se fortaleceu no Senhor. E daí ele recuperou tudo, todos os rebanhos dos amalequitas, seus soldados, e seus soldados que o conduziram, recuperou tudo. Recuperou as coisas, recuperou e até ajudou, né, as pessoas. Diz aqui que ele recuperou até dos despojos que ele recuperou, depois dele ter destruído os amalequitas. Ele recuperou, né, quando ele foi lá para, como é que se diz? Quando ele encarou os amalequitas, ele recuperou tudo, inclusive animais, e dos despojos que ele recuperou, lá para onde os amalequitas tinham levado suas coisas, ele até dividiu com outras pessoas, né? Deus é muito maravilhoso, Deus é perfeito. Quando a gente busca o Senhor, né, as coisas Deus recupera, né, irmãos? A gente lembra muito aqui em Davi do filho pródigo. Ele errou, falhou, mas ele reconsiderou sua vida e voltou para Deus, e Deus deu tudo de volta para ele, né, irmãos? Então aqui aconteceu com Davi também. Ele buscou forças em Deus e Deus deu vitória para ele. Os amalequitas foram destruídos, nem todos, porque 400 soldados ainda fugiram. Se montaram nos camelos e fugiram, né? Montaram em camelos e fugiram. E que mais tarde talvez voltem a perturbar. A gente vai ver mais à frente, né, irmãos? A Bíblia diz, né, mais à frente, que os amalequitas voltaram, sim, mais à frente lá, só que lá no reinado de Ezequias. Então, irmãos, graças a Deus que Davi encontrou força no Senhor e retornou a sua vida assim com Deus. Mas ele não ia ser fácil, gente, porque olha só, agora em 2 Samuel vai começar a sua ascensão. Não vai ser assim num piscar de olhos que ele vai assumir o trono, não. Ele vai ter que enfrentar pessoas, encontrar desafios na sua vida, pessoas malvadas. Ele vai ter agora que, digamos assim, passar por outras situações difíceis. Ele vai ter que encarar muitas dificuldades ainda até chegar ao trono. E a gente vai ver isso no capítulo, agora em 2 Samuel, né, irmãos? Então hoje nós vamos falar, digamos assim, perdemos não. Nós retomamos a história de Davi para a gente entender, porque na verdade 1º e 2º Samuel a princípio eram só volume, né? Mas por uma questão didática separaram, né? Resolveram separar os livros e ficou até mais fácil mesmo para a gente compreender, porque o 1º Samuel foi até a morte de Saul, né? Então aqui começa num novo tempo, um novo tempo aqui na vida de Davi. Agora ele já não é mais fugitivo, agora ele vai ter que enfrentar outros desafios na vida dele. E é o que a gente vai ver aqui, quais são os desafios. E o primeiro desafio, digamos que o primeiro teste, ele já passa aqui no capítulo 1. Irmãos, digamos assim, ele foi perseguido a vida toda por Saul. Sofreu momentos terríveis, muita dificuldade na vida dele. E agora ele tem a notícia de que Saul morreu, a morte de Saul. Se a gente for pensar assim, na nossa vã maneira de pensar, sei lá, em momentos aqui, em que a gente, que nem disse, às vezes nosso coração é um pouquinho ruim, às vezes a gente tem uns pensamentos assim meio que não agradam a Deus, né, irmãos? Não seria um alívio para Davi? O inimigo agora não vai mais persegui-lo. Ele agora vai estar mais perto do trono do que nunca, né, irmãos? Gente, mas na verdade, Davi nunca teve pressa.
porque ele sabia que no tempo de Deus as coisas iriam acontecer. Claro que ele teve vários equívocos, várias falhas na caminhada dele, como a gente viu registrado nos capítulos que eu comentei, nos últimos fatos da vida dele, ele teve, não só naqueles, mas vários momentos ele fraquejou, ele meio que desanimou. Claro que tudo isso motivado por Saul. Mas isso não causou alívio na vida dele, saber da morte daquele que o perseguia, porque ele tinha um carinho muito especial e respeitava aquele servo aquele ungido do Senhor. Ele tinha respeito por ele, muito respeito. Que coração bondoso de Davi. Então Davi não teve nenhum alívio ao saber da morte. Então vamos ver aqui só alguns versículos, tá? Nós não veremos todos para não ficar longo o capítulo. Vamos falar só da pessoa que trouxe a notícia. Aí amanhã a gente vai detalhar direitinho a notícia, como é que aconteceu e tal. Quem trouxe a notícia a Davi foi um amalequita. Olha que incrível. Que a gente pensa assim, na época, lá no capítulo 15, Deus usou Samuel e ordenou que Saul destruísse todos os amalequitas. E de repente lá vem um dizendo que era amalequita. Que já vem trazer uma notícia ruim. Irmãos, amalequitas não eram bem quistos pelos israelitas, porque a vida toda eles foram malvados, fizeram muito mal para o povo de Israel, tanto que Deus mesmo falou, eles foram malvados quando o povo saiu do Egito, tentaram impedir do povo entrar na terra prometida, do povo de Deus. Então eles não tinham muito assim, digamos assim, não eram bem quistos pelos israelitas. Eles eram inimigos. Eles quiseram atacar Israel quando estava saindo do Egito, como eu falei. Continuaram a atacar em vários momentos. Tanto que uma maldade que eles fizeram lá em Ziclag, né? Maltratar pessoas, pegarem cativos, levarem pessoas e acabarem com tudo ali. Onde Davi estava acampado com os seus. Então, irmãos, eram inimigos. E a gente sabe que esse homem, então, talvez não soubesse nada da batalha recente de Davi contra os amalequitas. Talvez nem soubesse que Davi estava voltando de uma guerra contra os amalequitas, lá no capítulo 30. E olha só, ele vem todo cheio de como é que se diz? Digamos que ele vem com a intenção assim de receber algo. Esse amalequita já chega contando as coisas assim, com um desejo de receber algo. E a gente vai ver amanhã como é que aconteceu toda essa história. Tá bom, meus amados irmãos? Então hoje ficou só para a gente conversar um pouquinho sobre o passado de Davi, né, irmãos? E a partir de amanhã nós falaremos da nova fase na vida de Davi. Tá certo? Como é que ele vai enfrentar esse amalequita, como é que vai ser o diálogo com ele, o que vai acontecer com esse amalequita que leva essa notícia da morte de Saul de maneira totalmente distorcida. Então amanhã a gente vai ver todo o desenrolar desse momento. Tá bom, meus irmãos? Para a gente não ficar muito tempo aqui, a gente deixa para amanhã, tá? Para conversarmos exatamente sobre tudo isso que eu falei, tá, irmãos? Sobre a questão do amalequita trazendo a notícia a Davi. Será que ele vai alegrar Davi? Será que ele vai causar algum alívio em Davi? Vamos esperar amanhã. Tá bom, meus amados? A paz do Senhor, que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.